Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Juriscast. Você que está aí na audiência, advogado, estudante de direito, lembre-se que você pode ouvir o Juriscast no SoundCloud, no iTunes, no YouTube ou em qualquer dispositivo conectado à internet. Onde você estiver, o Juriscast está com você. Hoje nós vamos falar sobre um papo muito legal e quero convidar meu fiel escudeiro, meu amigo, jornalista que acabou de lançar seu segundo livro, Giovanni Arseno. Boas-vindas, e que tal você hoje fazer a apresentação do nosso convidado? Opa, vou fazer com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência. E se a gente estava acostumado a falar sobre tema quente, o de hoje está pegando fogo, tá pelando. E para falar sobre esse tema aí, né, revelar qual é o tema e dar uma aula para nós, que a gente sempre toma uma aula aqui, eu vou convidar então para conversar com a gente a professora da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Ela é mestre em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Direito Empresarial pela Universidade de São Judas Tadeu e graduada em Segurança da Informação pela Faculdade Unidas Metropolitanas. Então seja muito bem-vinda, com os aplausos aí da nossa audiência, doutora Beronalda Messias da Silva. Muito bem-vinda, doutora. Olá, Thiago, olá, Giovanni, toda a equipe, olá, ouvintes do Juricast. Primeiramente, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de participar desse episódio e falar desse tema tão atual e tão quente, né? Legal, a audiência ainda não sabe, mas a gente trouxe uma especialista, que é a Beronalda, para falar sobre fake news. É isso aí, um assunto que está super em vogue, que provavelmente vai ficar ainda mais evidente na comunicação aqui do Brasil em função das eleições, vai estar muito presente aí nos nossos papos na internet. Então nada melhor do que trazer alguém que é especialista no assunto para ajudar a gente a entender e obviamente a nossa audiência se aprofundar ainda mais nesse tema. Eu estou muito empolgado. Bom, vamos lá então, vamos lá. Também estou empolgado, até me atrapalhei um pouco aqui porque eu não esperava que eu ia apresentar a doutora. Eu também sou formada em Direito, acabei não vendo que não tinha essa informação. Olha só, mais ainda, esse currículo já está gigante e mega inteligente. Eu fiquei aqui até meio acuado aqui diante de tanta formação, viu? Não, é muito legal. O conhecimento é infindável. E o legal é assim, né, Thiago, que é um tema fake news e é alguém formado em direito que tá falando. A gente vai descobrir ao longo do Juriscast por quê, né? Exatamente. Mas vamos começar pelo começo, né? Vamos lá pela primeira pergunta, aquela pergunta que parece boba, mas não é, né? A pergunta simples, aquela pergunta que vai abrir as portas aqui da nossa conversa, que é o que é fake news, afinal de contas, né? É um tema que a gente está ouvindo muito na televisão, um termo que a gente está ouvindo, principalmente vendo muito na internet, mas afinal de contas, o que é uma fake news, né? Por que o termo não é traduzido? Né? Ela é meramente uma notícia falsa, como o termo diz, né? A tradução literal de fake news, ou ela vai além disso aí? Ela abrange erros de apuração jornalística, é uma seleção enviesada de fontes. O que é uma fake news, doutora Beronalda? Nos ajude. Ok, essa primeira pergunta ela é excelente, pois é mesmo necessário separar o joio do trigo. Como você mesmo falou, a pergunta ela parece boba, mas no fundo ela não é. Não podemos definir fake news meramente como notícias falsas. O conceito vai muito além dessa simples tradução. O site sensacionalista, acho que muitos conhecem, é um bom exemplo para explicar isso. Para quem não conhece, o Sensacionalista é um portal humorístico que publica de maneira jornalística e jocosa falsas notícias. O lema do veículo é um jornal isento de verdade. No canal, eles próprios descrevem lá no site que eles fazem uma série de notícias fictícias baseadas ou não na realidade. E o objetivo desse veículo é nada mais, nada menos que divertir o seu público.
Tanto que o site faz a ressalva: o sensacionalista não se dedica a espalhar boatos e nem notícias falsas na internet. Se olharmos no sentido amplo, as notícias publicadas pelo portal Sensacionalistas, elas sim são falsas notícias, mas o que está sendo questionado e combatido é um tipo de notícia mais conceitualmente restrita. O Estado, a academia, a sociedade, de um modo geral, elas estão preocupadas com aquelas notícias difundidas com o fim de manipular a opinião pública, cujo objetivo é a desinformação. Por isso, para compreender o fenômeno do fake news, é necessário também entender o conceito de pós-verdade. O que é essa pós-verdade assim, amplamente falada e é um vocabulário da moda? Uhum. E na era da pós-verdade, qual vivemos, as crenças pessoais e o apelo emotivo, ela ganha força aos fatos e à lógica, provocando uma confusão, uma desordem na opinião pública. Isto é, o sujeito, ele não sabe realmente o que aconteceu, ele também não quer saber, e ele procura escutar aquilo, ver, escutar toda a versão que está em consonância com suas ideologias, ou seja, ele se procurar aquilo que ele acha que é a verdade, a coisa certa. Portanto, essa formação da opinião pública, hoje, nessa era da pós-verdade, os fatos objetivos ele tem uma influência menor do que os fatos esses vídeos, imagens ou memes, né, os queridos memes, que eles causam eles provocam, eles mexem com as nossas emoções. E por isso que acontece no fake news e com essa era da pós-verdade são utilizadas técnicas para suavizar emotivamente as mensagens com o propósito de causar uma espécie de confusão, curto-circuito no senso crítico e analítico das pessoas. E é por isso que acontece tanta atitude de compartilhamento imediato, impossível das notícias, aclamado por ódio, por indignação, por essas emoções. E também a notícia, sem questionamento, aceitando aquele texto ou aquela imagem como verdade. E eu só gostaria de destacar que essas falsas notícias e essa técnica de apelo emocional, ela não é algo novo, ela sempre esteve presente na história. Porém, com o advento dessas novas tecnologias e também desses novos canais de comunicação, Telegram, Facebook, Twitter, esse fenômeno ele ganhou uma nova nuance. E nesse mundo politicamente conturbado em que vivemos, o fake news tem claramente sido utilizado para manipulação da opinião pública. Eu acho que isso é muito patente, não sei se vocês concordam, é muito presente, né? Com certeza, com certeza. Sim, e o exemplo mais emblemático que a gente tem é da última eleição e controvérsia, né, dos Estados Unidos. Sim. O fake news foi amplamente utilizado por Trump e ele sempre utilizou em seus negócios, na vida privada e nos negócios. Mas ele conseguiu também, com um sucesso enorme, utilizar na campanha para a presidência. Então, já tem estudos que apontaram a influência decisiva que as notícias falsas tiveram no resultado da campanha eleitoral. E como vocês sabem, né, o Brasil copia várias tendências do mundo afora e está também copiando essa fake news. Por isso, foi muito importante começar essa conversa entendendo bem o que não é fake news. Porque a gente tem que entender o que deve ser combatido. Porque para que o Estado ele não cometa excessos e acaba punindo tudo que é notícia que não tem esse objetivo de manipular a opinião pública, né? E definir qual tipo de notícia é realmente aquela prejudicial. Então era isso, esse conceito sobre a primeira pergunta. Legal. Quando eu começo a falar, vocês veem que eu acelero, né? Achei bem didático, doutora. Muito bom. E esse é o momento, né? A gente, querendo ou não, a gente está aqui justamente para tirar o maior número possível de dúvidas da nossa audiência sobre o que é e como proceder nesses casos, né? Então, nada melhor do que a gente ter uma introdução bastante clara. Complementando até aí os dados que você nos passou, eu li há pouco uma pesquisa também de que redes sociais são uma das principais fontes de consulta de notícia para o brasileiro. Então, ali o principal canal de divulgação, né, de
de fake news e também o principal canal de consulta. Então a gente tem aí um dilema, um problema que o único jeito de tratá-lo, na minha visão, é a gente entender o problema, né? Então, show! Estamos aqui fazendo a coisa certa, conversando sobre o assunto. Como eu disse, é preciso separar o joio do trigo, né? Senão toda notícia vai ser considerada notícia falsa. Não é bem assim, né? Eu até quero complementar esses dados que você passou, Thiago, que eu estava elaborando na faculdade, um artigo científico sobre alguma questão digital, não me recordo exatamente, e lá também eu vi uma informação de que para as pessoas que usam a internet no Brasil, o Facebook parte dessas pessoas, acho que 30%, 40%, uma margem próximo da metade. O Facebook é a internet pro brasileiro. Então não é só a principal fonte de consulta, muitas vezes é a única, né? E aí que mora o perigo. Exatamente, eu chamo carinhosamente o Facebook da minha bolha autorreferencial. Por quê? Porque eu tenho 2.000 amigos e não tem como ver a atualização. Então, quem é que escolhe o que eu vou ver, o que não vou ver? É o Facebook. Sim. E o Facebook, ele, através do seu algoritmo, ele estipula por afinidade, pelo assunto, ou seja, eu tenho uma impressão falsa da realidade de que todo mundo está falando sobre aquele tema que me agrada, que eu tenho afinidade. Então, o fake news também tem uma contribuição do algoritmo das redes sociais que faz a gente ter essa ilusão sobre a realidade, né? Uhum. Legal. Eu até li um livro exatamente sobre isso, sobre essa bolha social. Eu estou tentando me lembrar aqui o nome do autor para compartilhar com a nossa audiência, mas eu não estou... O Thiago tá com o Kindle dele na mão e eu acabei de ver o meu livro ali nas últimas leituras. Mas não é o Filtro Invisível? É o Filtro Invisível. Ah, legal. É um livro bem importante. Vamos lá. Legal para a audiência, procura no Google o Filtro Invisível, como o que a gente curte e compartilha molda o que a gente vai ver adiante nas nossas redes sociais, nos mantendo dentro de uma bolha de interesse, mas isso é assunto para complementar o nosso papo. Bom, agora que a gente já compreendeu um pouquinho o que é fake news e que é importante separar a fake news e o tratamento dela das notícias de fato factíveis, né, confiáveis, caso um indivíduo ou uma organização se depare com uma fake news e se sinta lesado por ela, né, de que modo esse indivíduo, essa organização deve recorrer juridicamente, né? O caso se enquadra num caso de calúnia, difamação, tem legislação específica sobre isso já no Brasil ou não? Como é que a gente deve proceder em caso de se sentir lesado por uma fake news? Beronalda. Entendi. Em termos legais, o problema da fake news tem gerado agressão a direitos individuais, principalmente no tocante à imagem, à honra e à intimidade, bem como aos direitos institucionais e, de maneira coletiva, à estabilidade do processo democrático. E se tratando da fake news, existem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. No entanto, no Brasil ainda não possuímos uma lei específica para punir infratores, aqueles que disseminam a falsa notícia. Mas isso não quer dizer que quem propaga notícias falsas, ele ficará impune. Dependendo do caso, o ato de produzir ou compartilhar notícias falsas pode se enquadrar no chamado crimes contra a honra. E que crimes são esses? Eles estão descritos no Código Penal brasileiro. O primeiro crime é a calúnia. O que é a calúnia? Ela ocorre quando alguém imputa falsamente a uma outra pessoa um ato definido na lei como crime. Um outro crime descrito no Código Penal brasileiro é a difamação. O que significa difamar? Significa atribuir a alguém fato ofensivo à sua reputação. E, por fim, a injúria também pode ser caracterizada quando você propaga fake news. A injúria ela procura defender contra ofensas à dignidade ou decoro de uma pessoa. No campo eleitoral, se a notícia falsa ocorrer em época de eleição, como estamos vivendo, com o objetivo de desqualificar um candidato ou partido ou coligação, aplica-se uma lei específica, quer dizer, essa lei ela veio modificar outra lei. É a Lei 12.891 de 2013.
Temos ainda uma resolução do TSE, a resolução de número 23.551 de 2017, que ela estabelece claramente diretrizes sobre as notícias falsas. Então, respondendo a sua pergunta, no caso do fake news, se por acaso uma pessoa for lesada por calúnia, difamação, no caso de pessoas físicas e jurídicas, e injúria somente no caso de pessoas físicas, se o fato gerar um dano até 40 salários mínimos, essa pessoa pode procurar um juizado especial. E se no juizado especial esse dano se alçar até 20 salários mínimos, nem precisa de um advogado ou de uma advogada. E se ultrapassar esse valor dentro do juizado especial, eles podem procurar um advogado. Fora desse valor, além desse valor de 40 salários mínimos, temos a justiça comum. Então, para a justiça comum, é necessário constituir um advogado para entrar com ação de indenização em razão dos danos morais e materiais. Eu só queria destacar um pouco no final que essa proteção à imagem, à honra, apesar da gente não ter uma lei específica para a proteção da fake news, ela persiste após a morte. A gente teve um caso recente, não foi? No Rio de Janeiro, com a execução da vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro. Sim. Após essa brutal morte, surgiram incontestáveis fake news. Existem estudos que diz que foram mais de 2.000 fake news espalhados com relação à vereadora. E o partido e a família, apesar dela já não estar aqui entre nós, eles já estão tomando as providências com relação ao ocorrido. Ou seja, resumindo, não existe uma lei, mas a lei que existe hoje, ela não deixa impune quem propaga alguma falsa notícia. Então é isso, eu não sei se respondeu. Respondeu, e só para deixar claro também para nossa audiência, caso tenha alguém aí que não seja do ramo, você até começou a falar sobre isso, mas só para deixar claro então, quando alguém produz algum conteúdo, né, fake news, que de certa forma seja ofensivo ou não realista, essa pessoa, só o autor pode vir a ser punido por esse conteúdo, ou quem divulga também, e quais seriam as diferenças entre as punições, ou não tem diferença, ambos são igualmente culpados, digamos assim, pelo ato de replicar a informação? Essa também é uma outra ótima pergunta, porque a gente pode imaginar, eu não fiz a notícia, logo eu não serei punido, mas não é bem assim. A partir do momento que a pessoa produz ou compartilha uma notícia falsa, ela pode ser responsabilizada pelo conteúdo espalhado. Portanto, os efeitos civis podem abranger não apenas aquela pessoa que elaborou a notícia falsa, mas alcança também aqueles que de forma imprudente compartilharam informações inverídicas. O que seria essa forma imprudente? Ela não checou a verdade, ela não teve aquele cuidado de verificar se aquela notícia é falsa ou verdadeira. Então, e essa pessoa, ela pode... Por que isso acontece? Porque o Código Civil, ele diz que qualquer pessoa que causar prejuízo material ou moral a outro, ainda que por negligência ou imprudência, comete ato ilícito. Ou seja, tanto a pessoa que elabora, tanto a pessoa que compartilha, ela poderá sim ser responsabilizada. Em 2013, só para um caso, aconteceu uma das primeiras decisões acerca de um pagamento de indenização por compartilhamento de notícia falsa no país. Esse caso aconteceu em Piracicaba, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Foi quando uma servidora pública ela foi condenada a pagar R$10.000 de indenização a um veterinário em razão de uma notícia falsa que ela compartilhou no Facebook. Nesse texto da notícia, esse veterinário ele foi acusado de açougueiro, de ter feito um serviço, entre aspas, de porco por causa de uma cirurgia de castração em um animal. Foi interessante, o que queria destacar nessa sentença é que o desembargador ele destacou que a ferramenta curtir, ela não se encaixa na mesma situação de compartilhar. A gente pode perguntar, e agora eu não posso me manifestar de maneira nenhuma nas redes sociais, até por engano? Ele falou o seguinte, compartilhar é uma coisa e curtir é outra. Isso
E esse aspecto também deve ser levado em consideração. E você me perguntou quais os mecanismos podem ser utilizados para localizar as pessoas. Você chegou a fazer essa pergunta? Acho que sim. Não cheguei, mas agora eu fiquei curioso. Mas eu imaginei. Enfim, conforme o artigo do Marco Civil 22, eu deixei separado aqui, ele fala assim, literalmente, a parte interessada poderá, com o propósito de formar o conjunto probatório em processo judicial e civil, porque o fake news, a pessoa pode responder tanto civilmente por danos morais e materiais, como penalmente. E esse pedido ele pode ser em caráter incidental ou autônomo. O que isso significa? Dentro de outro processo ou através de uma ação autônoma. E ele pode requerer ao juiz que ordene o responsável pela guarda, aquela conexão, aquele acesso na aplicação da internet, os dados daqueles usuários, para que seja investigado e seja provado se realmente quem é o autor e de onde partiu aquela falsa notícia. Eu só queria destacar que esse pedido não pode ser feito de qualquer jeito. Para que o juiz aceite esse pedido, ele primeiro tem que ter a ocorrência do fato ilícito, uma calúnia, uma difamação, uma injúria. O segundo requisito é que tem que ter uma justificativa motivada, porque, de qualquer forma, os dados de conexão estão muito relacionados à privacidade do usuário. E o último critério que a lei estabelece, que o Marco Civil estabelece, você deve indicar qual é o período que você quer que esses dados sejam de conexão, de registro, sejam fornecidos, também para não ter abusos perante o Poder Judiciário, né? Então, acho que foi isso. Acho que ficou respondida a pergunta. Vocês têm mais alguma dúvida? Da minha parte está respondida. Então, eu tenho uma pequena dúvida. Eu não sei se ela foi respondida dentro dessa última resposta da doutora. Mas, por exemplo, assim, é que na verdade eu acho que não é uma pergunta, acho que é só um comentário mesmo, porque no caso da Marielle, né, que teve um volume muito grande de fake news, né, até por conta de tentar desqualificar a imagem dela e tudo mais, mas eu fico me perguntando como será que deve ser em casos pequenos, assim, né, a fake news, né, doutora? É possível, por exemplo, assim, uma fake news local, ela chegar a ser tipificada como crime também, ir para julgamento, né? Ou só alguma coisa a nível nacional, assim? Entendi. Também foi uma ótima pergunta. Sim, sempre que o que a lei fala, o Código Civil, sempre que houver um dano, que alguém gerar um dano a alguém, esse dano tem que ser indenizado. Se aquela imagem, mesmo em nível local, por exemplo, eu moro num condomínio que tem 4.000 pessoas, é relativamente muita gente, mas diante do Brasil é pouco, é insignificante. Mas para mim, que moro nesse condomínio, que passo todos os dias diante dos vizinhos, pode ser que algo realmente abale a minha reputação, então alguma estima que eu tenho com relação a mim. Então, nesses casos comprovados, também pode ser, por mais pequeno que seja, se caracterizado a difamação, a injúria ou a calúnia, também a pessoa poderá entrar no Poder Judiciário. Porque tem um caráter subjetivo, não só objetivo, né? Eu posso ficar ofendida por algo que a vizinha me disse num grupo de 3 pessoas no WhatsApp. Então, vai depender muito caso a caso, mas pode legal. ser os pequenos, médios e grandes casos. Legal. Que bom então, né? Que bom. Sim. Mas vamos lá então para um assunto agora, né? Acho que ele é inevitável a gente tocar nesse assunto, né? Que é o período eleitoral que está chegando aí. Outubro está chegando. Infelizmente a Copa do Mundo vai acabar. Eu trocaria facilmente o período eleitoral por mais uma Copa do Mundo. Mas então, as eleições ela é um terreno fértil para essas fake news, né? A gente já está se deparando bastante com isso, com muito volume de fake news com viés político, mesmo fora do período eleitoral. Então, imagina nas eleições como que vai ser, né? Porque ela pode influenciar diretamente ao voto, como a gente já falou um pouquinho do caso do Trump. Sobre o período eleitoral, há algumas iniciativas de plataformas. O Facebook, por exemplo, ele
ele está fazendo uma parceria com 2 veículos de fact-checking, se eu não me engano é a Lupa e a Pública, né? Posso estar errado. Mas, juridicamente, doutora Beronalda, como que a gente pode tratar isso, né? Como que a gente pode tratar as questões de fake news nas eleições? Pois é, como eu falei anteriormente, a fake news se transformou em uma arma política de manipulação eleitoral, vindo o exemplo dos Estados Unidos, né? Juridicamente, a questão tem sido tratada de maneira política e jurídica. Por que eu falo política? Porque tem acontecido vários encontros e vários pedidos por parte do Poder Judiciário para que a sociedade, para que os profissionais da área de comunicação ajudem no combate ao fake news. No dia 20 de junho desse ano, esse passado, em Brasília, durante a abertura do seminário Impacto Social, Políticos e Econômicos das Fake News, o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, ele afirmou que a produção, olha como é sério, a produção e a divulgação de notícias falsas podem colocar em risco o processo democrático. E olha como ele foi forte, ao ponto de resultarem na anulação de algum pleito, caso tenha influenciado significadamente o resultado final. Como a gente pode observar, esse comentário do ministro Luiz Fux, o Poder Judiciário está atento e muito preocupado com a questão. Por isso, tem ocorrido várias reuniões, encontros de autoridades no assunto para debater o tema. Enquanto medida jurídica, o TSE publicou uma resolução no ano passado, de número 23.551, que ele dispõe, de um modo geral, sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas durante a campanha eleitoral nas eleições. Entre vários dispositivos, ele prevê no artigo 84 que, literalmente, ele fala: constitui crime punível com detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multas quem divulgar na propaganda fatos que sabem inverídicos em relação a partidos políticos ou candidatos capazes de exercer influência sobre o eleitorado. Ou seja, explicitamente eles estão falando e tratando do fake news. Mas, como eu disse, é uma resolução, ainda não é lei. Ainda o Código Eleitoral, ele fala nos artigos 325 e 326 que será punida a pessoa que difamar, injuriar alguém para fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo ou sua reputação ou dignidade do decoro durante esse período eleitoral. O Código Eleitoral ele não conseguia visualizar para o futuro, para frente, o fenômeno do fake news. Mas nessa situação ele também pode ser enquadrada. Eu só queria destacar uma decisão recente e também emblemática do TSE, que pela primeira vez ele aplicou para a pré-candidata Marina Silva a resolução 23.551 de 2017. O que aconteceu nessa ocasião? Uma página de um anônimo do Facebook, intitulada Partido Anti-PT, divulgou fatos inverídicos sobre a pré-candidata, associando atos de corrupção da pré-candidata com relação à delação premiada e à Operação Lava Jato. Só que esses fatos não foram provados, foram de maneira irresponsável colocadas. Em sua decisão, o ministro Sérgio Banhos, ele deferiu o pedido de liminar e determinou que o Facebook removesse essa falsa notícia no prazo de 48 horas. Portanto, como medida, tem ocorrido medidas políticas e jurídicas. E sim, como você mesmo falou, parece que por mais resistente e cuidadoso dos veículos, esse cuidado das plataformas em combater o fake news, eles estão aí e eu vislumbro que vai ser uma ferrenha batalha contra as notícias falsas nessa e nas futuras eleições. Vai ser uma grande briga até a gente conseguir ter uma legislação específica e essa legislação ser efetiva, né? Sim, teve até uma pesquisa do INCT, que é o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação,
que demonstra nessa pesquisa que a maioria dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, não percebem que recebem notícias falsas, né? Eles acabam não diferenciando uma notícia factível de uma notícia falsa. Eu queria pedir para que você, Beronaldo, pudesse citar para os nossos ouvintes aí 3 dicas rápidas, ou se não rápidas, mas pelo menos fáceis, para que eles consigam detectar o que é uma fake news, né? E o que fazer em seguida, depois que perceber que essa notícia não é verdadeira. Entendi. Um dos temas trabalhado na minha dissertação de mestrado foi acerca da necessidade de alfabetização visual para não cair nessas artimanhas da era visual. E o que seria essa alfabetização visual? É o conhecimento emocional dos métodos interpretativos da narrativa e expressão visual, a semiótica, a imagem, para entender como a imagem pode impactar nas nossas emoções. Mas enquanto essa alfabetização visual não vem, eu posso passar pelo menos 3 dicas para detectar uma notícia falsa. A primeira é ler além do título. É muito comum as pessoas ver aquele título, geralmente sensacionalista, chocante ou muito alarmante, e compartilhar sem ver o conteúdo. Muitas vezes acontece que o título não tem nada a ver com o conteúdo e as pessoas acabam publicando uma notícia que não quer, uma notícia falsa, por causa de não ir além da leitura. A segunda dica é conferir a data de publicação. Por que isso? Algo que foi verdade no passado pode ser que mudou no momento presente, pode ser que não seja verdade hoje. Então, conferir a data de publicação é também uma outra dica que eu posso dar para não cair nessas artimanhas das notícias falsas. E por fim, a terceira, você pediu 3, não foi? É a fonte de apoio. Por mais ter esse senso crítico, tentar sair um pouco dessa questão da emoção e ir além e tentar, de maneira racional e crítica, buscar outras fontes de apoio para saber se aquela notícia ou não. Porque, como foi dito anteriormente, uma notícia, não basta você elaborar. Se você compartilhar uma notícia e alguém se sentir lesado por causa desse compartilhamento, a pessoa pode sofrer algum tipo de ação de indenização de danos morais e materiais. Essas seriam as 3 dicas. Eu teria mais, mas essas 3 dicas já ajudam muito nesse ponto de pós-verdade. Com certeza. E são dicas direto ao ponto, né? Ler além do título, checar a data da publicação e ver se tem alguma outra fonte de apoio. Gostei porque é simples e qualquer um que está nos ouvindo com certeza consegue seguir essas dicas e deixar aí suas redes sociais ainda mais limpas de fake news. Muito bom. Você falou bastante aí sobre a parte jurídica, né, que tange a fake news e que hoje a legislação atual brasileira até já consegue tratar de maneira suficiente a esse tipo de episódio. A minha pergunta agora é, pensando em tendência, em futuro, né? Você vê, juridicamente falando, né, tanto no Brasil quanto fora daqui, alguma tendência, né, de adaptação ou de melhoria jurídica para tratar mais e melhor o tema fake news? Sim, temos sim, estamos tentando correr atrás do atraso, né? Porque o fato informático ele é muito veloz. E muitas vezes a discussão filosófica, acadêmica e até mesmo o processo legislativo não consegue acompanhar todo o fato informático. No Congresso Nacional existem várias iniciativas por parte de vários partidos de projetos de leis para combater a fake news. Isso já é um bom sinal. Em nível mundial, tem se observado diversas iniciativas de outros países no sentido de combater essas notícias falsas. A União Europeia, por exemplo, ela já sinalizou a vontade de regulamentar e combater o problema. Porém, eles também, assim como o Brasil e vários outros países, ainda estão no campo do amadurecimento para definir o que é, o que não é uma notícia falsa
e também para entender como punir, porque o Estado pode acontecer excesso, o Estado pode acabar indo de encontro à liberdade de expressão. De maneira inédita, nesse recente mês de junho, no dia 21, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele se reuniu com a delegação da União Europeia do Brasil para promover o seminário internacional Fake News, Experiência e Desafio. É uma tentativa de esforço conjunto para ver como podemos resolver essa situação. De um modo geral, o que se observa em nível nacional e mundial é que o fenômeno, como eu disse antes, tem aflorado numa velocidade muito rápida e bem mais rápida do que a capacidade dos países tem de refletir e legislar. Porém, toda essa reflexão, todas essas tentativas legislativas, eles já estão sendo importantes e finalizando e concluindo. O que eu observo como tendência é o esforço por parte dos estados, da sociedade, dos profissionais da área de comunicação, da academia, de tentar encontrar substratos técnicos, normativos, políticos no combate a notícias falsas. Então, a tendência é essa, é partir para o combate. Legal. Bom, a gente já, até o momento que a gente já conceituou o que é uma fake news, a gente já falou um pouco da questão jurídica dela, da questão política, né? Porque hoje ela é quase inerente, ela está bem associada à questão política, à fake news. A gente já falou de uma questão pessoal, né? De uma questão de plataforma, falamos um pouco sobre o Facebook. Não citei aqui, mas cito agora sobre a Folha de São Paulo, né? Que um dos motivos por ela ter saído do Facebook foi, né? Um dos motivos, segundo o editorial da própria Folha, foi também o combate à fake news. Mas eu jamais ia me desculpar se não fizesse essa pergunta, porque eu quero admitir que eu já caí em fake news, mas eu queria saber, já que a fake news tem um caráter tão difícil, às vezes, de identificar, se a doutora já caiu numa fake news, doutora. Se a doutora pode contar pra gente, se a doutora lembra de alguma notícia, de alguma matéria que a doutora viu, acreditou que fosse verdade, depois já notou que não era, já foi desmentida. Como muitos, eu também já caí no fake news. E eu posso contar o que foi que aconteceu. Em Pinheiros, aqui no estado de São Paulo, existe um lugar que eu gosto muito, porque eu já morei na região, que se chama o Beco do Batman. E nesse beco é ótimo, e tem o símbolo do Batman, é um lugar ótimo. E nesse beco tem várias pinturas, tem grafites. E eu acordei de manhã e eu vi no Facebook que o muro de um dos grafites tinha sido pintado de cinza. Logo, aquilo, por ter uma relação afetiva com o beco, com o bairro e com o Beco do Batman, eu me senti totalmente fulminada pela indignação. Então, eu comecei a compartilhar essa notícia, mas de maneira assim, enlouquecida. Olha, gente, o que está acontecendo com o Beco do Batman? E depois de uma hora, eu comecei a me acalmar e eu vi que a notícia não era bem aquilo que eu tinha compartilhado. Na verdade, era tipo uma reclamação do morador, que ele sempre deixou que o grafite fosse pintado no seu muro, mas naquele período ele estava sofrendo por muito abuso por conta dos frequentadores do local. Então ele pintou de cinza dizendo: se o Estado não faz nada contra o barulho, contra essa perturbação que eu estou sofrendo, então eu vou pintar. Mas depois o muro foi recuperado, então, como muitos, já fui vítima de fake news. E vocês? Eu também já fui, o Giovanni acabou de admitir que já foi, e é legal a gente fazer esse exercício de maneira introspectiva, e agora até compartilhando aqui com a nossa audiência, para a gente comprovar que, independente do nível de intelecto da gente, maior ou menor, né, a gente está suscetível a esse tipo de ocasião, de acontecimento, e o único jeito da gente... no momento, né, enquanto a gente não tem alguma outra tratativa jurídica ou técnica, evitar esse tipo de replicação indevida de informação falsa, é a gente se policiar e, acima de tudo, a gente se educar, como a gente está fazendo aqui. Você já deu ótimas dicas e sem dúvida,
saindo daqui, eu não posso e não vou me permitir deixar de checar esses 3 itens. Vou até repetir para nossa audiência, caso não tenham prestado tanta atenção, de ler além do título, checar a data de publicação e confirmar outras fontes de apoio, porque de fato não custa nada, né? Não custa nada e o bem que a gente faz ao não replicar uma fake news é gigante para a gente mesmo e, obviamente, né, como a gente já falou, juridicamente falando, para a gente de evitar embrólios jurídicos, quanto socialmente falando, né, para você manter uma imagem social de fato relacionada com a sua real pessoa fora aí do ambiente digital. Então, acho que é legal esse exercício da gente assumir aqui que aconteceu, mas é um compromisso nosso, em especial a gente que trabalha com direito e com comunicação, de combater esse tipo de problema, acima de tudo dando exemplo, né? E como eu falei, a questão da pós-verdade, ela lida justamente no campo da emoção, que muitas vezes prevalece em detrimento à razão. Então você não consegue pensar, como aconteceu na questão do Beco do Batman. Como eu tinha uma relação afetiva, então nem pensei, simplesmente fui lá e compartilhei. O meu caso, né, respondendo a Beronaldo que perguntou se a gente tinha caído em fake news, no meu caso, uma vez eu havia compartilhado, teve um fenômeno, acho que foi ano passado, ano retrasado, lá no Nordeste, que teve um surto de chikungunya, né, que estava relacionado com a questão de microcefalia de algumas crianças e tudo mais. E nesse momento, né, nesse tempo aí, bem no meio dessa polêmica, né, dessa tragédia, teve uma matéria de um site tão bonito, assim, que não parecia ser mentiroso, sabe? De um site bonito, assim, com HTTPS, uma coisa bonitinha. Era uma notícia falando que que tinha um surto de chikungunya também na Colômbia, naquele mesmo momento, e que não havia nenhum caso de microcefalia. Então, desmentindo que existia uma relação entre os dois, sendo que cientificamente, né, a medicina nacional já comprovou que existe. Então, não é uma notícia tão polêmica, né, que tem relação, mas ganhou uma proporção muito grande, porque muita gente compartilhou. E depois eu tive que me retratar, só que como é que eu vou me retratar para pessoas que compartilharam e eu nem tenho amizade, né? Então... Porque a internet, ela nem é líquida, ela é gasosa, né? A gente não tem como controlar, saber até onde foi a extensão. Então talvez uns 5% tenham lido que era mentira a notícia, mas o resto talvez tenha passado, né? E foram desinformados por mim, né? Que ainda sou jornalista, isso é para mim aprender que não importa, né, o quão entendido você acha que seja sobre fake news, todo mundo pode cair, né? E para finalizar, pra gente cair menos, digamos assim, na fake news, eu gostaria que você, Beronalda, que é especialista no assunto, indicasse para nossa audiência, para nós também, para mim e para o Thiago, 2 leituras obrigatórias a respeito desse tema, né? Imagino que você tenha lido bastante, né? Até porque a sua formação e seu trabalho, né, foi em relação a isso, seu trabalho científico de pesquisa foi relacionado a isso. Então, por gentileza, para nossa audiência, 2 leituras obrigatórias sobre fake news. Ok. A primeira dica que eu quero dar é um livro de autores convidados da Espanha, Portugal e América Latina, intitulado A Era da Pós-Verdade, Realidade versus Percepção. Porque, como eu disse no começo dessa conversa, a fake news ela tá relacionada intimamente com a ideia da pós-verdade. É entendendo a pós-verdade que você vai entender como é que funciona a fake news no sentido de manipulação da opinião pública. A segunda dica que eu quero dar é de um livro que ela tem uma abordagem conceitual, mas ela também tem uma abordagem empírica. Essa dica vai especialmente para quem é da área jurídica. O livro se chama As Fake News no Letramento Digital, da propaganda enganosa à leitura crítica das mídias, um estudo empírico e descritivo. Por quê? Porque depois da leitura da Era da Pós-Verdade, tendo essa leitura mais pragmática, você vai conseguir entender como na prática esse fenômeno acontece. Nesse livro específico, ele trata da questão da defesa do consumidor, a propaganda
enganosa baseada em fake news, mas ela dá uma luz, um panorama geral, o impacto que as notícias falsas elas trazem nas empresas. Então ela também é um ótimo começo. Legal, muito bem. Show de bola, acho que a nossa audiência que nos acompanhou até agora já tem aí algumas boas referências para estudar. Além de nos procurar nas redes sociais, buscar aí pelos contatos da Beronalda, que é uma especialista e que eu não tenho dúvida vai poder ajudar muita gente no que tange entender mais e melhor sobre fake news. Obrigada pelo convite. Esse é um assunto que todos nós estamos aprendendo no dia a dia, né? Quando penso que não, tem um fato novo e a gente precisa refletir sobre eles. É isso aí, eu não tenho dúvida que a gente ainda vai ouvir falar bastante sobre fake news. A parte boa é que a gente já fez um pouquinho da nossa parte, já deu um passo adiante na prevenção e no tratamento para a gente mesmo e para a nossa audiência. Então eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui no Juriscast até agora. Quero agradecer a Beronalda que esteve aqui com a gente. Foi uma conversa sensacional, muito divertida. Eu particularmente aprendi muito e não tenho dúvida que a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre isso no futuro. Quem sabe vai ter um Juriscast sobre fake news número 2 para a gente falar do momento da fake news aí, quem sabe pós-eleição, ano que vem, vamos ver como é que as coisas evoluem. Giovanni Arseno, muito obrigado pelo teu apoio, pela tua presença, parabéns pelo lançamento do seu novo livro. Obrigado. Palavras aí para nossa audiência, para a Beronalda? Eu quero só agradecer, né, a Beronalda. Na verdade, eu quero agradecer todo mundo. Quero agradecer a Beronalda, quero agradecer a audiência. Quero agradecer o Thiago, né, então, por esse papo fantástico, um tema tão importante. E pela aula que a gente sempre toma aqui, né, Thiago? A gente sempre sai uns 10% mais inteligentes. Daqui a pouco a gente não vai mais ter espaço. Então é isso, pra audiência só quero dizer, pessoal, na dúvida não compartilhe. É isso aí. É isso aí, exatamente. Legal. Beronalda, muito obrigado. Para você que nos ouviu até agora, foi um prazer estar aqui com você em mais um episódio do Juriscast. Lembrem-se que o Juriscast está disponível a qualquer dia, a qualquer hora na internet, no seu telefone celular, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud, no seu computador, em qualquer dispositivo com internet. Vai ser super legal conversar com você, aprender mais sobre o direito, o jurídico e as tendências que estão aí rolando na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Giovanni apontou aqui que tem uma última consideração, então vamos aproveitar. Eu só quero agradecer mais uma vez a Beronalda e informar a nossa audiência que a Beronalda, ela não foi, como é que eu posso dizer, a gente não foi até um site específico e convidou ela, né? A gente não foi alguém que indicou para nós, a gente simplesmente abriu a oportunidade para especialistas do assunto virem falar no Juriscast no nosso LinkedIn, e a Beronalda se posicionou como uma especialista no assunto em fake news e ela está aqui falando com a gente. Então, você que é especialista em algum assunto, acha ele relevante para o momento como é esse agora, participe do Juriscast. Exatamente, a vida é muito simples, né? Basta estou aqui, estou à disposição, vamos conversar. A vida é simples. Eu quero também agradecer por essa conversa, ela foi muito boa e a oportunidade de falar desse assunto tão importante. Muito obrigada, Giovanni, muito obrigada, Thiago, ao Antônio também e a toda a equipe do Juricast. Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente se vê novamente no próximo episódio do Juriscast. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.